Beleza. Ah, eu acho que eu não escolhi qual janela eu queria gravar. Vocês estão vendo o que na tela de vocês? Ah, não, peraí, eu não compartilhei, né? Acho que é isso. É. Ah, qual é a tela? Acho que é essa aqui. Agora foi, né? Esqueci de compartilhar. Aparece pra mim que tá carregando. Foi, beleza. Bom, então vamos retomar o que a gente estava falando na última aula. Então eu terminei na parte de relação entre exponencial e Poisson, e a gente só falou um pouquinho sobre isso, uns 2 minutos. Então a gente vai concluir essa parte. Vamos falar de esperança e de variância no caso contínuo, e vocês vão ver que é muito análogo ao caso discreto. E aí a gente vai falar um pouco sobre quantis, sobre mediana, sobre distância interquartil também. Tá? Então, primeira coisa, né, vamos retomar a discussão que a gente estava tendo entre a relação entre a exponencial e a Poisson. Então, a gente tem um processo de chegada em tempo contínuo. Esse processo ele vai ser chamado de processo de Poisson com taxa lambda se duas condições forem satisfeitas. A primeira delas é que o número de chegadas que ocorrem num intervalo de comprimento t é uma variável Poisson de taxa lambda t. Ou seja, se eu pegar um intervalo de tempo qualquer, por exemplo, esse aqui, e se o comprimento desse intervalo for de tamanho t, então o número de chegadas que ocorrem nesse intervalo de tempo vai ser Poisson lambda vezes t, tá? Isso a gente já estava acostumado a ver, não é? Porque o que acontece? Se você tem uma taxa que está, por exemplo, em dias, o seu tempo t e geralmente está em dia. Se você for olhar a taxa de chegadas em um dia, a taxa vai ser lambda, porque o lambda está medido em dias igual ao tempo. Mas se você estiver falando em 2 dias, você tem que multiplicar a taxa por 2, né? Porque o que você espera em 2 dias é o dobro do que se espera em um dia, né? Então a gente já vinha usando esse conceito antes. Então, novamente, o que você faz é, num processo de Poisson, se você fixa um intervalo de tempo de comprimento t, o número de ocorrências nesse intervalo de tempo passa a ser uma Poisson lambda t, tá bom? Então, nesse caso, se eu fixei o meu tempo t, o meu intervalo de comprimento t nessa região, eu observei a variável aleatória Poisson assumindo o valor 2, porque aconteceram 2 valores nesse intervalo de tempo. Tá? O que é interessante é que esse processo ele tem a mesma distribuição, o número de chegadas tem a mesma distribuição, não importando aonde você coloca o seu intervalo de tamanho t. Se você tiver aqui outro intervalo de tamanho t, chama isso aqui tem comprimento t. Então, o número de chegadas nesse intervalo eu vou chamar de N1, tem distribuição Poisson lambda t. Enquanto que o número de chegadas nesse intervalo, vou chamar de N2, também é uma Poisson de taxa lambda t. Então é uma Poisson com a mesma taxa, tá? Então, se a gente for pensar em tempos de chegada, talvez isso não seja muito realista, concorda? Por exemplo, vamos pensar no exemplo de número de pessoas que chegam numa agência bancária. Então, se isso fosse um processo de Poisson, você tomaria um intervalo qualquer de tempo, sei lá, 1 minuto, tá? E aí, a qualquer horário que você pegar esse intervalo de 1 minuto, a distribuição do número de pessoas que chegaria nesse intervalo teria que ser a mesma. Mas a gente sabe que se, por exemplo, esse intervalo de 1 minuto for às 2 da madrugada, não vai ter ninguém chegando, né? Enquanto que se fosse, sei lá, num horário de almoço, provavelmente muita gente. De se esperar que muito mais gente chegasse nesse intervalo de 1 minuto do que às 2 da manhã. Tá? Então, esse é um limitador do processo de Poisson para modelagem de tempos de chegada em geral. Porque ele assume que a chance das pessoas chegarem, a distribuição do número de pessoas que chegam num intervalo de tempo é a mesma para qualquer tempo que você fixe, tá?
Então, só para ter em mente que o processo de Poisson, ele tem essa limitação, tá? É uma limitação de cunho teórico, mas que é importante do ponto de vista prático, tá? Em cursos mais avançados, a gente vê outros processos, um processo de Poisson, por exemplo, não homogêneo, tá? Em que ele tem relação com a Poisson, mas ele permite que intervalos de mesmo comprimento tenham distribuições Poisson com taxas diferentes, dependendo de onde aquele intervalo se encontra. E aí, esse sim vai ser bem mais adequado para modelar fenômenos reais de chegadas ou de tempos de ocorrência de determinados eventos. Bom, tudo bem. Essa é a primeira propriedade que eu falei com vocês. A segunda é que o número de chegadas que ocorrem em intervalos disjuntos, né, são independentes uns dos outros. Na verdade, eu deveria dizer os números, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Eu vou apagar aqui porque já tem muita coisa escrita. Porque eu quero desenhar o outro, uma outra coisa. Então aqui, vamos ver. O número de chegadas que ocorrem em intervalos disjuntos são independentes um do outro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um intervalo e aqui um outro intervalo, esses dois intervalos são disjuntos, né? Esses dois intervalos de tempo. Então, a Poisson, que representa o número de chegadas que acontece aqui, é independente da Poisson que representa o número de chegadas aqui, tá? Porque não tem interseção em comum. Agora, se eu tomasse como dois intervalos esses aqui, aí não seriam independentes, porque são intervalos que se intersectam. Então a noção é essa, tá? O número de chegadas num intervalo vai ser Poisson, com a taxa sendo multiplicada pelo tamanho daquele intervalo, e se tratarem de intervalos disjuntos no tempo, as Poissons vão ser independentes. Então são essas duas propriedades que caracterizam o processo de Poisson. Aí agora a gente vai ver a relação entre esse processo e a exponencial de fato, né? Então o que acontece? Em um processo de Poisson, a gente vai denotar por n de t o número de chegadas no intervalo 0t. Então eu vou colocar aqui, vou apagar, só para fixar a notação, o que a gente vai ter é isso aqui. Aqui a gente tem um tempo t1, tá? Então, o número de chegadas nesse intervalo aqui é n1. Não, é nt1, desculpa. Enquanto que, se a gente tiver aqui um tempo t2, o número de chegadas nesse intervalo aqui é nt2, tá? Só para fixar a ideia, sempre partindo do zero. Tá. Então, pelo que a gente viu antes da definição do processo de Poisson, o nt, né, vai ter distribuição Poisson lambda t, tá? Porque o comprimento do intervalo é t. Beleza. Então, a gente vai definir agora o tempo t1, que é o tempo da primeira chegada, tá? Ou seja, aqui, o meu tempo t1 foi esse tempo aqui que decorreu até a primeira chegada, tá? Esse tempo é um tempo contínuo, né? Então, ele não pode ser Poisson. O Poisson só pode ser discreto. E a gente vai ver qual é a distribuição de probabilidade desse tempo que vai ser aleatório. Então, o que acontece? A pergunta é, qual é a distribuição de t1? Bom, aí como é que você faz para achar a distribuição de t1? A gente vai ver que um método para achar a distribuição de uma variável aleatória consiste em, se essa variável for contínua, em achar quem é a densidade. E aí ver se a gente identifica com uma densidade que a gente conhece. E para achar a densidade, em geral, o que a gente pode fazer é começar pela acumulada, né? Pela função de distribuição acumulada. Por quê? Porque a acumulada é a antiderivada, a gente viu antes, né? Que é a antiderivada da densidade. Então, o que eu posso fazer é usar a acumulada e depois derivar a acumulada para achar a densidade. Então, o que é isso aqui, por exemplo? Essa é a acumulada do primeiro tempo, ou seja, P de T1 menor ou igual a Tzinho, né, por definição. Isso aqui vai ser... Eu sei que o T1
Eu sei o que que o T1 significa. O T1 significa que o tempo da primeira chegada foi menor ou igual a Tzinho. Então, vou colocar aqui. Aqui está o Tzinho. Quando eu tenho T1 menor ou igual a Tzinho, eu sei que nesse intervalo de tempo não chegou ninguém, certo? Aqui não chegou ninguém. Bom, e o que que representa, né, não chegar a ninguém? Eu vou fazer assim, ó, um menos, tá? Um menos. Isso aqui P de T1 maior do que Tzinho, tá? Vamos deixar assim. É porque eu queria fazer com que isso aqui representasse o não chegou ninguém. Então, olha, se o tempo T1 foi maior do que Tzinho, quer dizer que o tempo da primeira chegada foi maior do que Tzinho, ou seja, a primeira chegada aconteceu em algum lugar daqui. Né? Aqui está o zero, então aconteceu em algum lugar daqui. Se isso aqui acontece, é porque ninguém chegou antes do T. Tá? E o que, que significa ninguém chegar antes do T? Bom, o número de pessoas que chega até o intervalo T, eu estou chamando de NT. Tá? Aqui, NT é igual ao número de chegadas até o tempo T. Então, se o T1 é maior do que T, é porque o NT é zero. Concorda? Porque significa que ninguém chegou no intervalo 0T. Bom, e aí agora eu consigo relacionar essa probabilidade com uma probabilidade que eu conheço. Porque esse cara daqui, a gente já viu que é Poisson por definição. Então, qual é a probabilidade dessa Poisson dar zero? A Poisson é E elevado a menos lambda, que multiplica lambda. Aqui no caso, esse NT tem distribuição o quê? NT tem distribuição Poisson. Como o intervalo é de comprimento T, vai dar lambda vezes T. Então, aqui é menos lambda T elevado a zero sobre zero fatorial. Ou seja, é elevado a menos lambda T. Tá? Bom, aí agora eu vou pegar essa parte e vou reescrever. O que, que eu cheguei? Eu cheguei aqui 1 menos ft1 de tzinho é igual a E elevado a menos lambda t, ou seja, ft1 de tzinho é igual a 1 menos, vou passar esse cara para cá, vai ficar menos 1 mais, aí tem um menos aqui, vai dar 1 menos E elevado a menos lambda t. Bom, aí o que, que eu vou fazer? Eu sei que a densidade de T1 no ponto Tzinho é definida como a derivada da função acumulada. A gente viu isso lá atrás, acho que na última aula. Por que T1 maior do que T é igual a P de NT igual a zero? Entendi, beleza. Deixa eu colocar então o que, que significa. É porque os eventos são iguais, tá? Esse evento aqui, que está dentro, é o mesmo evento desse que está aqui fora. Vamos escrever isso. O que, que significa o T1? O que, que é o T1? T1 é tempo da primeira ocorrência, certo? Então, aqui, tá vendo? T é o tempo da primeira chegada, ou da primeira ocorrência. Aí, o que, que significa eu dizer que T1 é maior do que T? O que, que isso aqui significa? Bom, significa que o tempo da primeira ocorrência é maior do que T, certo? Isso aqui significa tempo da primeira ocorrência
é maior do que t. Bom, mas isso aqui quer dizer o quê? Se o tempo da primeira ocorrência é maior do que t, é porque não teve ocorrência, não houve ocorrência antes do tempo t. Concorda? Né? Porque se o tempo da primeira ocorrência superou o tempo tzinho, é porque ninguém chegou antes do tempo tzinho. Né? Agora, vamos definir quem é o nt, a variável nt. Nt, ele está dizendo aqui, olha, em processo de Poisson, denote n de t o número de chegadas no intervalo 0t. Então, nt é número de ocorrências ou de chegadas, né? De ocorrências. Opa, aqui não tem cedilha, não. Ocorrências até o tempo t. E aí, o que significa o nt ser igual a zero? Nt igual a zero significa que não teve, ou que o número de ocorrências é antes do tempo tzinho é zero, né? Agora, vamos ver o que significa. Vamos ler essas duas coisas. Ops. Para ver que elas vão ser iguais, né? O T1 maior do que T, a gente concluiu que não houve ocorrência antes do tempo T, e o NT igual a zero significa que o número de ocorrências antes do tempo T é zero. Ou seja, esses eventos são equivalentes. NT igual a zero e T1 maior do que T são o mesmo evento, né? Ou são equivalentes. Aí, se eles são o mesmo evento, eles têm a mesma probabilidade, concorda? Deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente conseguir ver tudo. Então, se esse evento é equivalente a esse, eles têm a mesma probabilidade, tá? Então, foi isso que eu usei. Fez sentido? Ou ainda ficou dúvida? Se tiver ficado dúvida, não tem problema. Pode falar, eu explico de algum outro jeito, ou falo de novo. Tá bom? Beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela pergunta. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, porque ela não é nenhuma lei direta de probabilidade. É só uma interpretação dos dois eventos, para a gente interpretar e ver que eles são a mesma coisa, tá? Então, quando eu igualo esses dois caras aqui, aí eu já consigo trabalhar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sei qual é a distribuição do T1. Então, eu preciso recair em uma distribuição que eu já conheça. E a do NT eu já conheço, porque eu já conheço qual é a distribuição do tempo, do número de chegadas no intervalo de tempo. Então, essa é uma forma de relacionar o T1 com o NT. E aí, como a NT é Poisson, eu consigo calcular as probabilidades de qualquer ocorrência, tá? Bom, aí o que eu estava fazendo? Agora eu notei que era 1 menos a acumulada dava essa expressão, então meu objetivo foi calcular quem é a acumulada, tá? Se vocês lembrarem aqui, vocês vão ver que essa acumulada é a acumulada da exponencial lambda, tá? No tempo t. Então, vocês vão ver que o T1 é exponencial lambda, a distribuição. Mas caso vocês não reconheçam que isso aqui é acumulada da exponencial, até porque a gente não usa tanto assim a acumulada direto, a gente usa mais a densidade. Então, o objetivo fica sendo mostrar que o T1 tem a densidade de uma exponencial, e é o que eu estou fazendo agora, porque a densidade de uma função de uma variável aleatória contínua, ela é definida como a derivada da acumulada. Então, quando eu vou derivar a acumulada, vai dar o quê? Essa derivada vai dar zero, essa daqui
vai dar lambda E elevado a menos lambda T, né? Então, olha, isso aqui é a densidade de uma exponencial lambda. Ou seja, como o T1 tem densidade de exponencial lambda, segue que o T1 tem distribuição exponencial lambda. Tá? Esse é um método muito comum de descobrir distribuição de uma variável aleatória. Tá? Se você não sabe uma distribuição de uma variável aleatória e ela é função de uma segunda variável aleatória, um jeito que você tem para descobrir qual é a distribuição da segunda é olhar para a acumulada e derivar para ver se dá uma densidade que você conhece. Se der uma densidade que você conhece, beleza, é aquela distribuição. Se der uma outra densidade que você não conhece, beleza também. É uma distribuição, mas ela só não tem um nome bonitinho. Tá? Então, olha só, o que a gente mostrou? A gente mostrou que o tempo da primeira chegada tem distribuição exponencial lambda, tá? Isso é muito legal, por quê? Porque se eu quiser recompor todo o processo, né, e dizer quando cada pessoa, cada ocorrência aconteceu, eu simulo, a primeira delas eu vou simular um tempo T1 que vem da exponencial lambda. Então eu vou simular T1 da exponencial lambda, e isso vai me dar a ocorrência, ou vai me dar o tempo em que chegou o primeiro caso, tá? Então, assim eu simulo a primeira observação. E a segunda, como é que eu faço? Né? Como é que eu sei quanto tempo vai acontecer daqui até o próximo evento? Tá? Então, essa é a próxima questão. Né? Qual é a distribuição de T2 menos T1? Por que T2 menos T1? T2 é o tempo de chegada do segundo, né? Do segundo evento. Então, T2 menos T1 é esse comprimento aqui. Tá? Eu vou apagar. O T2 menos T1 é esse comprimento aqui. Aqui é T2 menos T1. Tá? Porque, bom, aí o raciocínio vai ser isso. Eu vou fazer T2 menos T1, vou descobrir qual é a distribuição. Depois eu vou pegar o T2, o T3 menos T2, achar qual é a distribuição, e assim sucessivamente. Porque aí a gente vai poder recompor aonde os eventos ocorreram. Né? Se eu só for usar informação da Poisson, eu só sei quantos ocorreram no intervalo de tempo, mas eu não sei aonde eles aconteceram. Então, simulando pela exponencial, eu tenho mais informação, eu consigo recuperar qual foi o ponto em que os eventos aconteceram exatamente. Então, olha o raciocínio, né? Agora eu vou fazer T2 menos T1. Então, como o número de chegadas e intervalos de juntos são independentes, então T2 menos T1 é independente de T1, tá? Vamos ver essa informação. A gente viu que T2 menos T1 é independente de T1, tá? Por quê? Porque porque o número de ocorrências é independente em intervalos disjuntos. Além disso, usando o mesmo argumento acima, a gente pode deduzir que T2 menos T1 tem distribuição exponencial lambda também. Então essa diferença vai ser também exponencial lambda, tá? Então, deixa eu só escrever uma linhazinha para a gente concluir que T2 menos T1 também vai ter distribuição exponencial lambda, né? Então isso significa o quê? Eu vou fazer igual que eu tinha feito lá em cima, né? Só que agora para T2 menos T1. 1 menos é a acumulada de T2 menos T1 no ponto Tzinho. Isso aqui é a probabilidade de que T2 menos T1 seja maior do que o tempo Tzinho, por definição da acumulada, tá? E aí, de novo, né? Isso aqui vai ser igual à probabilidade. Agora, o que significa o T2 menos T1 ser maior do que T? O T2 menos T1 é esse comprimento aqui. O T2 menos T1 é esse comprimento. Então, qual é o
Então eu sei que T2 menos T1 é maior do que T. Então eu sei que esse comprimento aqui é maior do que T. Esse tamanho é maior do que T. Se o tamanho entre duas chegadas é maior do que T, né? Então é porque o número... Então se eu sei que T2 menos T1 é maior do que T, então eu sei que não chegou ninguém ninguém no intervalo que vai de T1 até T2. Não, até T1 mais T. O lambda da exponencial é o mesmo da Poisson? Sim, no caso sim. Porque esse lambda que surgiu veio da taxa da Poisson, né, que é lambda t. Tá? Então, se eu sei que o processo de Poisson ele é de taxa lambda, então é porque os tempos exponenciais que a gente espera, né, são exponenciais lambda. Tá? Então, é o mesmo lambda. Tá bom? Então, aqui, se o T2 menos T1 é maior do que T, ou seja, né, o tempo que eu espero até a segunda ocorrência a partir da primeira é maior do que T, é porque ninguém chegou nesse intervalo, tá? Nesse intervalo aqui, T1 e T1 mais T, tá? E qual é o comprimento desse intervalo? Esse intervalo tem comprimento T. Comprimento Tzinho, né? Então, qual é a probabilidade de não chegar ninguém num intervalo de comprimento T? Tá? Aqui a gente viu, por definição, que o número de chegadas que ocorrem num intervalo qualquer de comprimento T, não importa se ele está aqui, ou se ele está aqui, ou se ele está mais para cá. É sempre Poisson lambda T. Tá? Então, não chegou ninguém no intervalo de comprimento T, isso aqui significa que você vai ter uma Poisson de taxa lambda t igual a zero. Então você vai ter a probabilidade de uma Poisson lambda t ser igual a zero. Isso aqui é P de nt igual a zero. E aí é o mesmo nt igual a zero que apareceu aqui, olha. Tá? E aí vai dar a mesma coisa, vai dar 1 menos elevado. Não, vai dar elevado a menos lambda t. Aí eu não vou fazer a conta porque é exatamente a mesma conta que veio antes, tá? Foi exatamente a mesma conta. Então isso aqui mostra que eu tenho essa outra acumulada igual a E elevado a menos lambda t. Então eu tenho que a acumulada de T2 menos T1 no tempo tzinho é igual a 1 menos E elevado a menos lambda t. Ou seja, o T2 menos T1, isso é uma variável aleatória que depende de duas variáveis aleatórias. Isso aqui também tem distribuição exponencial lambda. Tá? Porque é a mesma conta que eu tinha feito antes. Tá? E a gente concluiu que a partir daquela conta que tinha o T1 aqui, dava exponencial lambda. Então, se eu botar o T2 menos T1, a gente viu que dá a mesma expressão, então também vai ter tempo exponencial lambda. Então, o que acontece? Eu acabei de mostrar para vocês, eu só fiz 2 casos, mas se a gente fizer para os outros, a gente vai ver que vale a mesma coisa. A gente vai ter esse intervalo de tempo até a primeira chegada é exponencial lambda, esse tempo até a segunda é uma outra exponencial lambda independente, esse tempo é uma outra exponencial lambda independente dos outros dois e assim sucessivamente. Então dá exponencial lambda.
Ou seja, se eu quiser simular um processo de Poisson e recuperar exatamente aonde os intervalos, aonde as ocorrências vão estar marcadas no tempo, basta eu simular várias exponenciais lambda e colocando, empilhando elas uma do lado da outra. E aí, aonde elas encostarem é onde vai acontecer as ocorrências, tá? Então, para eu pegar a primeira ocorrência, eu simulo uma exponencial lambda, deu 5, por exemplo. Então, no tempo 5, a gente tem a primeira ocorrência. Aí eu simulo a segunda, deu 2.3. Então, no tempo 7.3, vai aparecer a segunda ocorrência. E assim sucessivamente. Tudo bem? Assim, um pouco de conta talvez tenha sido um pouco, sei lá, um pouco pesado ver isso, mas vocês podem fazer a conta com calma depois. E como eu gravei, né, depois vocês podem assistir de novo e com calma ver se não é isso mesmo, tá? No livro também vocês acham a demonstração de que isso é verdade. Mas passa pelo esse mesmo raciocínio que eu fiz. É só porque pode ficar meio confuso, porque você fica passando de Poisson para exponencial, mas o objetivo é mostrar que o processo de Poisson, os tempos entre as chegadas vão ser exponenciais. Tá? E a gente vai ver isso em alguns exercícios mais na frente. Então, olha, o que ele vai concluir é o que eu falei com vocês agora, que de modo geral o tempo entre duas chegadas sucessivas num processo de Poisson é exponencial de parâmetro lambda e é independente dos tempos entre as chegadas anteriores. Então, conclusão, em um processo de Poisson de taxa lambda positiva, o número de chegadas em um intervalo de comprimento t é Poisson lambda t, faltou o t aqui. No intervalo de comprimento t é Poisson lambda t. E os tempos entre as chegadas são exponencial lambda, aí não tem mais t, tá? Porque o tempo entre as chegadas, você não sabe mais qual o comprimento do intervalo, então não vai aparecer t aqui. Então são lambda, exponencial lambda independentes. Então assim, o processo de Poisson relaciona as variáveis Poisson que são discretas com as exponenciais que são contínuas. Então sempre que eu estiver falando do número de ocorrências no intervalo, a distribuição é Poisson. Se eu estiver falando no tempo que leva entre uma ocorrência e outra, né, esse tempo de ocorrência vai ser exponencial. Então basta, se você ficar na dúvida na hora, tipo, essa variável Poisson é exponencial. Você tem que ver, eu estou contando o número de chegadas. Se eu estiver contando o número de chegadas, é Poisson. E se você estiver contando quanto tempo levou entre duas chegadas, é exponencial. Então, aqui vai ter um exemplo e a gente vai fixar melhor essa ideia. Então, aqui nesse exemplo, é uma questão de prova. Então, o que a gente tem, né, no exemplo? A gente tem que o Chile, a questão diz assim, o Chile encontra-se em uma das regiões do mundo que apresenta os maiores índices de ocorrência de terremotos. Então, suponha um intervalo de tempo t em meses entre a ocorrência de 2 terremotos sucessivos, tá? E aí você supõe que esse tempo, esse intervalo de tempo entre a ocorrência de 2 terremotos possa ser modelado como uma variável aleatória exponencial de parâmetro lambda. Então você vai ter aqui o tempo zero e à medida que esse tempo vai avançando, você tem que o tempo entre duas ocorrências de terremoto, né, esse tempo aqui t, ele tem distribuição exponencial com taxa lambda, tá? E aí a média dessa exponencial é 1 sobre lambda. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Que a média da exponencial é 1 sobre lambda. Então, com base em dados históricos, a gente sabe que a probabilidade que um intervalo de tempo entre 2 terremotos exceda 1 ano é de 0,001%. Tá, vamos escrever essa informação aqui. O T a gente definiu como tempo entre 2 terremotos. T é o tempo entre 2 terremotos. Então, o que essa informação está dizendo? Que a probabilidade de que o tempo
entre 2 terremotos exceda 1 ano, né? Aqui esse tempo está medido em quê? Em meses, né? Meses. Então, 1 ano eu tenho que fazer t maior que 12, tá? Então tem que tomar cuidado, porque ele está dizendo, olha, que o tempo t é medido em meses. Então não posso botar t maior que 1, é t maior que 12, tá? Então, a probabilidade de que o intervalo de tempo entre 2 terremotos exceda 1 ano é de isso aqui por cento. Então vai dar 10 elevado a menos 5, não é isso? Esse é 10 elevado a menos 3, como é por cento, 10 elevado a menos 5. Então, beleza, isso aqui é a informação que veio do enunciado. E aí, o item A pergunta o seguinte. Usando a informação contida nos dados históricos, calcule o valor de lambda. Em seguida, escreva a expressão matemática da função de densidade da probabilidade de probabilidade da variável aleatória t. Então vamos lá, vamos resolver isso. Tem duas perguntas. Uma que é calcule o valor de lambda. Porque aqui ele disse que o t tem distribuição exponencial lambda e me deu essa informação aqui, tá? Então, se o t tem distribuição exponencial lambda, então, quem é a densidade de t? Então, se a gente lembrar lá, qual é a densidade de uma exponencial, de uma variável aleatória exponencial? A densidade da variável exponencial é lambda é elevado a menos lambda. Aqui eu estou avaliando no tempo tzinho, então aqui é tzinho, tá? Para tempos tzinhos positivos. Isso aqui, a definição de variável exponencial, a gente viu na última aula, tá? Então a gente definiu a variável Poisson como tendo densidade com essa expressão aqui, tá? Beleza. Aí o que ele pergunta? Qual é o valor de lambda tal que isso é verdade? Então vamos lá, né? Vamos escrever o que isso aqui significa. Quem é o P de t maior do que 12? Né? Então lembra lá, como é que eu calculo probabilidades no caso contínuo? Né? Eu calculo com integrais. Então, como eu estou calculando t maior do que 12, então é a integral indo de 12 a mais infinito. Tá? De quem? Da função de densidade. Ou seja, isso aqui vai me dar a integral de 12 a mais infinito, lambda é elevado a menos lambda, t dt. Tá? Isso aqui é por definição. Quando a gente fazia, quando t era discreto, a gente somava todos os valores possíveis maiores do que 12. Só que aqui o t é contínuo, então ele vai poder assumir todos os valores acima de 12, né? Então, o que você faz é integrar a densidade. Então, tem essa mudança com respeito a PMF e com respeito à função de densidade. E aí é fácil. Agora, só o que você tem que fazer é integrar isso aqui. A gente já fez dezenas de vezes. Vai dar menos é elevado a menos lambda t, onde o t vai para mais infinito, e aqui o t é igual a 12. Então, quando o t vai para mais infinito, o que acontece? Isso aqui vai dar e elevado a menos infinito, entre aspas, né? Ou seja, vai dar 0. Aqui menos, com menos que aparecer ali mais, é elevado a menos 12t. Oh, 12t não, desculpa. 12 lambda. Porque é o t que é igual a 12, não é o lambda. Então deu e elevado a menos 12 lambda, e isso ele me falou que era 10 a menos 5 na questão. Tá? Então é fácil, agora é só usar logaritmo, né? Então menos 12 lambda é igual a menos 5 log de 10. Então lambda é igual a 5 sobre 12, que multiplica o logaritmo de 10. Tá? E aí, então, esse é o valor de lambda, e ele pede para escrever qual é a expressão matemática da função de densidade de probabilidade da variável aleatória t. Então, já escrevi aqui, basta substituir o lambda. Né? Então, a gente tem que a densidade do tempo t é igual a 5 sobre 12 log de 10 é elevado a menos essa coisa toda, né? 5 sobre 12 log de 10 que multiplica t.
tá? E aí, como eu peço a função, né, eu tenho sempre que dizer qual que é o domínio da função. E aí eu digo aqui t maior do que zero, tá? Então é importante sempre dizer isso aqui, tá? Se não disser, na prova é capaz de perder ponto. Porque assume-se que aí o domínio seja a reta toda se você não falar nada. Então fez sentido, pessoal? Deu para entender esse ponto da questão? Deu sim. Mas, professor, Pode falar. e a ln de 10, não? Ah, é verdade, tá, ln de 10, isso. É porque eu tô tão acostumado a usar sempre o log na base E, que toda vez eu escrevo log, mas eu quero dizer que é na base E, tá? Beleza, não, tranquilo. Tá bom? Falou. Não, é só porque, não sei para vocês da engenharia, mas na estatística a gente sempre usa log na base E o tempo todo, aí eu acabo esquecendo que tem o ln. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Vocês vão ver que, em geral, as questões são mais fáceis do que a dedução da teoria, né? Na teoria a gente fica um tempão para mostrar que as coisas valem, né? Mas eu não sei, eu acho importante fazer a parte da demonstração e ver que de fato o tempo vai ser exponencial. Mas quando chega na prova, em geral, é mais fácil. Então vamos ver, determine o número médio, o item B, o número médio de terremotos no Chile durante um período de 6 meses e, em seguida, calcule a probabilidade de que nesse período de tempo ocorram no máximo 2 terremotos. Então, primeira coisa, né? Calcule o valor esperado ou o número médio, né, de terremotos durante um período de 6 meses. Então, vou definir uma variável aleatória. Eu vou chamar de N6. O que é N6? N6 é o número de terremotos num intervalo de tamanho 6 ou de 6 meses, tá? Bom, que distribuição vocês acham que o N6 vai ter? Aí eu vou deixar vocês me responderem ao invés de falar. Qual é a distribuição de probabilidade do N6? Primeiro, qual é a família de distribuições? Qual é o nome? E depois a gente olha para o parâmetro. Pode falar, gente, não precisa ter medo, não. Pode falar qualquer coisa, uniforme, só pensa um pouquinho, mas pode dizer. O que vocês acham que vai ser a distribuição do número de terremotos no intervalo de 6 meses? Alguém? N6 tem distribuição o quê? Poisson? Poisson. Por que Poisson e não exponencial? Porque é o número de terremotos, não é? Ou seja, é uma contagem. Então eu estou contando quantos terremotos vão acontecer e não qual é o tempo. O tempo eu já sei, é de 6 meses, tá? Então quando for contagem, a distribuição vai ser Poisson, tá? E não exponencial. E agora qual é a taxa da Poisson? A mesma taxa que tu achou anterior? Isso aqui? Eu acho que ela é relacionada, né? Quase isso. Essa é a taxa lambda, né? Essa taxa lambda ela é a taxa que vale para uma unidade de tempo, que é mês, certo? Então tem que fazer só um ajuste. Pode falar. Para a Poisson, então, vai ser esse valor vezes T, né? Vezes isso, vezes T. E qual o valor de T? 6 meses? Hã? Eu não ouvi. 6, 6 meses, não? exatamente. Então dá 6 lambda, concorda? Onde lambda é igual a 5 sobre 12 log de 10. De novo, esse é o log na base E, tá?
Bom, beleza, pessoal. Às vezes é bom perguntar e deixar vocês responderem, porque, sei lá, às vezes na minha cabeça tá muito claro que é Poisson lambda, Poisson 6 lambda, e aí eu vou falando direto e meio que, sei lá, fica estranho. Então é bom vocês pensarem um pouquinho e ver se vocês conseguem chegar na resposta sem precisar eu dizer o que é a variável, tá? Para vocês entenderem que, tipo, não é um dado da questão, é uma coisa que é para ser deduzida a partir das informações. Então, beleza. Então, a gente chegou que o N6 é Poisson de taxa 6 lambda, em que lambda é esse valor aí, tá? E aí, bom, determine o número médio de terremotos no Chile durante o período de 6 meses. Então, o que eu quero é o valor esperado de N6, não é isso? Esse é o número médio de terremotos no período de 6 meses. Bom, como o N6 é Poisson, né, é uma Poisson, o valor esperado da Poisson, quem é? É a sua taxa. Ou seja, 6 lambda. Tudo bem? Então, essa primeira parte foi fácil. O valor esperado de N6 deu 6 vezes lambda, em que lambda é esse valor que está aqui. E aí, em seguida, calcule a probabilidade de que nesse período de tempo ocorram no máximo 2 terremotos. Bom, como é que você faz isso, né? E o que ele está pedindo? A primeira coisa é sempre escrever matematicamente o que a questão pediu. Probabilidade de que nesse período de tempo ocorram no máximo 2 terremotos. Ou seja, é a probabilidade de que N6 seja no máximo 2, né? Porque N6 é o número de terremotos em 6 meses. Ele está perguntando qual a probabilidade de que nesse tempo, ou seja, 6 meses, ocorram no máximo 2 terremotos. Então, é P de N6 menor ou igual a 2. Isso aqui vai ser P N6. Vai ser P N6 de 0, igual no teste, né? P N6 de 1 mais P N6 de 2, tá? Aí aqui eu vou deixar vocês completarem e ver quanto é que dá exatamente, tá? Mas é só ir lá na Poisson e substituir o argumento por 0, por 1, por 2 e somar, tá? Ah, desculpa, Michel, eu não vi que você tinha posto ali que ia ser Poisson no chat. É que eu fiquei olhando para a tela do computador. Aí tá em duas telas, a tela que eu olho onde eu escrevo, não é a mesma tela do chat. Apesar de o chat tá aqui na minha cara, às vezes eu mesmo assim não vejo, porque tem que olhar a outra tela. Tá? Então, beleza, pessoal. Isso conclui aí o exercício do exemplo 3, que foi uma questão de prova. Aí vamos então prosseguir para falar sobre o próximo assunto da aula, que é média e variância de variáveis aleatórias contínuas, tá? Então a gente vai ver que é bem análogo à média e variância de variável discreta, tá? Só que vai ter que fazer um ajuste. Como na variável aleatória discreta, para você calcular probabilidades, você soma a função de massa de probabilidade no suporte, né? Eu vou colocar aqui. Eu vou escrever aqui só para dar a motivação para vocês. O que acontece é, se eu tiver que calcular, então seja x discreta, tá? Com suporte ômega x. Então, como é que eu calculo, por exemplo, a probabilidade do x ser menor ou igual a um valor qualquer xzinho? Isso aqui é o somatório de px no ponto, sei lá, yzinho, em que aqui eu vou pegar yzinho pertencente ao suporte, tal que yzinho é menor ou igual a x, tá? Ou seja, para eu calcular probabilidades com variável discreta, eu tenho que somar a PMF. Enquanto que se o x fosse contínua, tá? Com suporte aí aqui eu vou colocar, sei lá, na reta, tá? Vou colocar com suporte sendo a reta toda. A gente ainda não viu variáveis aleatórias com suporte na reta toda, tá?
mas eu vou supor isso aí. Então, P de x menor ou igual a x é o quê? Agora eu vou integrar sobre a densidade no ponto y, né? Só que essa integral, ela vai, como eu quero menor do que x, vai de menos infinito até x, tá? Ou seja, é bem análogo, né? Quando eu estiver falando de variável contínua, eu tenho que usar integral para calcular probabilidades, enquanto na discreta eu somo a PMF, tá? Então aqui tem duas coisas análogas. A densidade é de certa forma análoga a PMF, só que para você computar probabilidades usando a densidade, você integra, e para você calcular probabilidades usando a PMF, você soma. Então, o valor esperado vai ser análogo. Ao invés da gente calcular o valor esperado somando x, px de x para todo x no suporte, ao invés de calcular essa soma, né, como aqui o suporte é contínuo, a gente vai calcular como uma integral. Mas olha a similaridade, né? É uma integral de x multiplicado pela densidade, tá? Então vai ser integral de x vezes a sua densidade. E a variância? A variância vai ser análoga, né? Lembra que a variância ela tem como definição, valores, por definição, a variância de x é o valor esperado do quadrado da distância entre x e a sua média, tá? Então, a gente também sabe que a variância de x vai dar, se você desenvolver isso que está aqui, vai dar vai dar e de x ao quadrado menos e de x elevado ao quadrado, tá? Aonde? Quem é o e de x quadrado? Lembrando que é diferente. O quadrado está dentro do valor esperado, o quadrado está fora do valor esperado. Quando o quadrado está dentro do valor esperado, isso aqui é o valor esperado de uma função da variável aleatória x. Então, isso vai dar essa função aqui ao quadrado e a densidade se mantém. A densidade fica fx de x, tá? Então, e de x ao quadrado é escrito dessa forma. Se eu tivesse uma função qualquer, se fosse e de g de x, o que eu teria? Integral menos infinito até mais infinito. Aqui apareceria g de x, fx de x, tá? Essa é a definição de valor esperado de uma função de variável aleatória. E aqui no caso, a minha função é quadrática. Então ficou g de x é x ao quadrado. Então aqui quando eu colocar g de x, vai dar x ao quadrado. Tá? Então dá para ver que é bastante análogo, né, à definição que a gente usava no caso discreto. Só que a gente substitui as somas por integrais, dado que agora a gente está num espaço que é contínuo. Tá? E aí vamos ver a analogia com a questão do centro de massa, que a gente tratou lá no caso discreto. Tá? Eu acho que isso daí a gente falou naquela aula 5 que eu tive que gravar e deixar disponível para vocês depois, porque ela caía no feriado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar lá nos vídeos que vai estar tudo explicado lá, tá? Ou se vocês não lembrarem, também pode me perguntar agora, que aí é mais rápido, né? Mas como é que era a questão do centro de massa? Lá a gente definiu que se uma variável é discreta, esse caso aqui da esquerda é um caso discreto, tá? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que o valor esperado, ele é o centro de massa, o valor esperado da variável aleatória x é o centro de massa de uma barra que tem massa zero, a barra, né? E aí, em cada ponto do suporte, a gente coloca um peso. Então, aqui no caso do desenho, a gente tem duas localidades, o 0 e o 1. Então, é porque o suporte dessa variável aleatória, eu vou chamá-la de x, tá? Então, aqui, nesse caso, o suporte é o 0, 1. Então, nesse caso, eu tenho que o suporte, ômega x, é igual ao conjunto binário 0 e 1. Então, o x é Bernoulli. Se x é Bernoulli, ele vai ser o parâmetro do x, é a probabilidade de sucesso, que é igual a P. Então, o que acontece?
se eu for representar isso graficamente, vai ser uma barra que tem massa nula, e aí no ponto zero eu coloco um peso de probabilidade igual a P de x0, né? P de x no ponto zero. E aqui, no ponto 1, eu coloco um peso de intensidade P de x1, certo? E esse P de x1 é o P, que é o P da Bernoulli, e o P de x0 é Q, tá? Aqui o Q é igual a 1 menos P. E aí, se a gente tem esse sistema, o valor esperado da variável aleatória, ele vai ser o centro de massa da barra. Lá na aula 5 a gente mostrou que de fato era isso que acontecia, pela definição, tá? Então, pela definição de valor esperado, que era, para o caso discreto, era E de x igual a soma, x pertencente ao suporte de x, px de x. Então, essa era a definição. E a gente mostrou lá que essa definição era equivalente a esse valor, que é um valor numérico, qualquer tipo 2, 3, 4, ele vai coincidir com o centro de massa dessa barra, tá? E o que acontece quando a variável é contínua? Bom, agora que a variável é contínua, não vai mudar muito. A única coisa que vai mudar é que eu tenho infinitos lugares para pôr os pesos, né? Eu tenho uma quantidade infinita não enumerável, então ainda tem isso, é uma quantidade infinita contínua. E aí, em cada ponto, eu vou colocar um peso que é igual à densidade naquele ponto, né? Por quê? Porque o valor esperado, esse aqui é, no caso, x discreto. E o valor esperado de x, no caso x contínuo, é integral de x, f, x de x dx. Então, esse aqui é x contínuo. Tá? Então, o que acontece agora? Quem é que está fazendo o papel da PMF? É a densidade. Então, aqui, cada ponto vai estar no eixo x, vai estar associado à sua densidade. Então, é como se eu tivesse numa barra em que essa região da barra é muito densa, enquanto essa região da barra é pouquíssimo densa. Né? Então, o peso da barra está mais concentrado nessa região do que nessa. Então, agora eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que a minha barra ela não tem pesos físicos postos em cima dela, porque eu não consigo colocar uma infinidade não enumerável de pesos, né, localizados em cima da barra, mas eu posso pensar como uma barra em que a densidade varia ao longo da barra. Então, a densidade vai ser maior, a densidade da barra vai ser maior conforme a densidade conforme o valor da função de densidade naquele ponto. Então, aqui eu tenho uma barra que é muito mais densa nessa região do que nessa. Então, a interpretação do centro de massa se mantém, tá? Só que a diferença nesse caso é que agora eu vou pensar na barra como sendo uma barra em que a densidade varia dependendo da região da barra, tá? Então se mantém a mesma interpretação, só que aqui é no caso contínuo, tá? Ficou alguma dúvida na interpretação disso daqui, pessoal? Não, ficou não, professor. Tá, beleza. Bom, então agora a gente definiu, né, o que é qual é a definição de valor esperado, então vamos fazer alguns exemplos. Então aqui, seja x uniforme no intervalo AB, tá? Então quem é o E de x? E de x é integral, né, da densidade, que é 1 sobre B menos A, tá bom? Porque quem é uniforme? Eu tenho A, eu tenho B aqui. A uniforme tem densidade constante no intervalo AB e fora do intervalo ela é igual a zero. Então, quando eu for calcular a integral de menos infinito até mais infinito, essa parte aqui vai zerar, essa parte aqui vai zerar, só o que vai sobrar é a integral no AB, tá? Por isso que aqui ele botou direto, a integral de AB, da densidade, que é 1 sobre B menos A. Então, aqui eu vou colocar a minha densidade, isso aqui é 1 sobre B menos A. Como é que eu sei que a densidade é 1 sobre B menos A? Eu não preciso decorar, né?
Eu sei que é 1 sobre B menos A porque a área sobre a densidade tem que dar 1. Se a área tem que dar 1, esse comprimento é B menos A. Então é porque a altura tem que ser 1 sobre B menos A, tá? Para que a área dê 1. Então é sempre assim. A altura, né, da densidade uniforme vai ser 1 sobre o comprimento do intervalo onde a uniforme está definido. Então vai ficar a integral A até B de x que multiplica 1 sobre B menos A. Isso aqui vai dar quem é a integral de AB x 1 sobre B menos A dx. Isso aqui vai ser a integral de x vai dar x ao quadrado sobre 2b menos a. Aqui o x é igual a b e o x é igual a a. Então fica b ao quadrado menos a ao quadrado dividido por 2b menos a. Ou seja, deu. Aqui eu posso cortar com esse cara de baixo, vai ficar b mais a sobre 2. Tudo bem? Porque aqui eu estou separando, tá? Como isso aqui é b mais a vezes b menos a, e aí o b menos a corta embaixo, corta em cima. Então, olha só, vê se não fez sentido. Eu nem precisava fazer essa conta, né? Só pela interpretação do centro de massa, vamos pensar aqui. Agora eu tenho uma barra, né? Essa barra é de comprimento infinito, e aí a densidade, né, da barra vai variar no intervalo todo da reta, em que aqui a reta tem a barra tem massa zero, aqui a barra tem massa zero, e aqui a massa da barra vai ser a mesma, né? Vai ser constante a densidade. Então o centro de massa vai ser no meio, que é exatamente A mais B sobre 2. Tá? Esse valor A mais B sobre 2 está na metade da barra. Tudo bem? Então eu nem precisava fazer essa conta. Eu já sabia pela interpretação do centro de massa que o valor esperado tem que estar no centro dessa distribuição aqui. Tá? É até mais forte do que isso. Se eu sei que essa interpretação é bastante útil, por quê? Porque se eu sei que x tem uma densidade que é simétrica, por exemplo, assim, finge que é simétrica, tá? Essa parte aqui está um pouquinho mais gordinha que essa, mas vamos fingir que é simétrica. Se a variável é simétrica, então o valor esperado corresponde, né, ao valor ao redor do qual a variável é simétrica. Então aqui é o valor esperado de x. Tá? Então eu não preciso nem saber qual é a expressão da densidade. Se eu sei que é simétrica, vai ser o valor sobre o qual ela é simétrica. Tá? Esse vai ser o valor esperado, porque, enfim, é o ponto que equilibra a barra, no caso em que a densidade é simétrica ao redor de um determinado ponto. Então vamos ver quem é o E de x2. O E de x2 vai ser análogo. Como é x2, vai ficar a integral de a até b de x2 vezes a densidade. Tá? Então aqui eu vou deixar isso só como exercício, tá? Porque, bom, enfim, é bem fácil. É só você calcular qual é essa integral, que é a integral de um polinômio de grau 2, tá? Então, por que eu fiz o valor de x ao quadrado? Porque eu vou querer calcular quem é a variância, tá? A variância da variável aleatória x é definida como o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Essa parte foi o que ele calculou aqui, que deu isso. E essa parte a gente calculou. Foi o a mais b sobre 2. Tá? Então depois vocês façam as contas para ver que vai dar b menos a ao quadrado sobre 12. Tá? Não é difícil, só estou deixando essa conta para vocês porque, enfim, aí vira um exercício de cálculo. Tá? O mais importante é você saber calcular o valor esperado de x, que a fórmula é integral de x f de x no ponto x dx, e aqui vai de menos infinito até mais infinito, isso aqui é e de x, e você saber que o e de x ao quadrado é igual à integral de menos infinito até mais infinito, de x ao quadrado, fx de x dx, tá? Isso aqui que é o mais importante. Aí, uma vez que vocês façam isso para o caso uniforme, vira só um exercício usual de cálculo. E vamos fazer, então, o da média e da variância da exponencial. Vou colocar aqui.
Então eu tenho que x é exponencial lambda. Se x é exponencial lambda, quem é a densidade de x? É lambda e elevado a menos lambda x. Para x positivo, tá? Então essa é a densidade da exponencial. Aí, quem é o valor esperado de x? Bom, por definição, é integral menos infinito até mais infinito de x lambda e elevado a menos lambda x dx, né? Aí o que acontece? Eu sei que... eu já fiz errado. Eu não posso colocar essa expressão porque eu mantive o menos infinito. Então tem que botar fx de x dx. Aí agora eu sei que a minha densidade ela é zero para todos os valores de x antes de zero, então essa integral vai ficar só de zero até mais infinito. Então zero mais infinito, x lambda, agora sim, é elevado a menos lambda x dx, tá? Bom, isso aqui vai me dar... nota que agora eu tenho um pequeno problema, porque tem esse x aqui, né? Então não vai dar exatamente, eu não consigo derivar exatamente, direto. Então eu tenho que usar integração por partes. Então eu vou escolher essa parte daqui. Eu vou escolher essa parte aqui para manter e essa parte aqui para derivar, né? Então vai ficar x que multiplica a antiderivada dessa parte aqui, que vai dar menos e elevado a menos lambda x, do ponto 0, x igual a 0, até x indo a mais infinito, menos, agora eu vou derivar essa parte, então vai dar 1, lambda elevado a menos lambda x, 0 até mais infinito. Aqui x será que eu coloquei certo ou coloquei diferente em algum lugar? Não, eu tenho que colocar aqui a integral. Caramba. É isso, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter menos x sobre e elevado menos lambda x no ponto x igual a 0, x a infinito, menos e elevado a menos lambda x, 0 até mais infinito, né? Então aqui vai dar... Bom, no final das contas vai ter que dar 1 sobre lambda, né? Isso aqui vai dar... peraí, eu devo estar feito... Acho que eu estou fazendo alguma besteira aqui. X lambda é elevado a menos lambda x. Então eu pego essa parte e vou derivar. Derivo essa. Porque eu já não lembro mais. Deixa eu ver. Então, integrando os dois lados é fg igual a integral f. Professor? Oi. Ali na integral da terceira linha, não deveria ser exponencial e sem lambda? O lambda só como expoente? Aonde? Aqui? Na integral. Abaixo daí. Essa aqui? Isso. Não deveria ser sem o lambda multiplicando? Ou tô maluco? Eu acho que sim, deixa eu ver. Essa integral desse produto vai ser
Eu vou escolher essa parte para integrar. Vai dar isso aqui. E elevado a menos lambda x vezes x. E aí eu faço x variar de 0 até mais infinito. Essa parte vai dar integral. Eu escolhi, no caso, esse cara como f e esse cara como g. Então, aqui daria o f, que é isso. Então, desculpa, escolhi esse aqui como g. Como esse aqui é o f' e esse aqui é o g. Então, vai dar... É isso mesmo. Não é? F' de g. Então, vai dar o f, que é a antiderivada, vezes o g', que é o x. Isso mesmo. Obrigado, valeu. Aí não teria que ter mais um sinal negativo ali? Aí aqui é verdade, porque é menos a integral e como eu estou integrando essa parte, vai aparecer o menos. Beleza. Então, agora está certo, né? Beleza, finalmente. É porque eu já não lembrava mais como é que era a fórmula. Já faz tanto tempo que eu não uso essas coisas de cálculo que eu acabei esquecendo. Mas eu acho que é isso, né? A noção é... Eu lembrava a fórmula fazendo assim, derivando, e aí eu integro dos dois lados, e depois separo, então deu isso aqui. Aí vai ficar... Eu vou chamar esse cara de f menos 1 e esse de g, porque aí vai dar gf, e aqui vai dar g' f. Né? Então é isso mesmo, tá certo, tá certo. Obrigado, valeu. Então agora aqui tem que resolver o que deu o que dá essa expressão, né? Vai ficar x sobre menos e elevado a menos lambda, e elevado a lambda x, quando x vai para mais infinito e quando x é igual a 0, mais essa integral aqui vai dar menos 1 sobre lambda é elevado a menos lambda x. Aqui o x vai para mais infinito e x é igual a 0. Tá? Aí como é que eu vou fazer essa parte? Essa parte aqui de cima, quando o x vai para infinito, está dando infinito. E a de baixo está dando infinito também, não é isso? Aí o que eu vou ter que fazer vai ser L'Hopital, né? Eu já sei que o E elevado a lambda x cresce muito mais rápido do que o E de x, então isso aqui vai acabar dando 0 no limite, né? Mas vamos fazer aqui com calma. Vai dar menos o limite quando x for a mais infinito. Aí eu derivo em cima e embaixo, vai dar 1 1 sobre lambda E elevado a lambda x. Quando x for para mais infinito, mais... vai dar mais quando x é 0, aqui vai dar 0, né? Agora tem que somar com essa parte. Quando x for para infinito, isso aqui vai dar menos 1 sobre lambda, é elevado a menos uma coisa que é bem grande, então vai dar 0. Agora aqui com menos vai ficar mais. Quando x é 0, aqui vai dar 1 sobre lambda. Beleza. E agora o que é esse valor aqui, esse limite? Bom, o limite quando x vai para mais infinito dessa expressão vai dar 0. Então 0 mais 0 mais 0 mais 1 sobre lambda, que deu 1 sobre lambda, tá? Então com isso a gente chegou ao valor esperado da exponencial. Então olha, nota que o valor esperado da exponencial é 1 sobre lambda, né? Ou seja, quanto maior for o lambda, menor vai ser o valor esperado, tá? Isso faz sentido? Se a gente olhar para a densidade da exponencial, vai fazer sentido. Por quê? Aqui tem o x, aí aqui eu vou colocar o fx de x'inho, o meu fx de x'inho é igual a lambda, é elevado a menos lambda, x. Quando x é igual a 0, aqui dá lambda, né? E a gente já viu que como ele tem o decaimento exponencial, o gráfico é dessa forma.
Então, quanto maior o lambda, quanto maior for o lambda, esse aqui eu vou chamar de lambda 1, esse aqui eu vou chamar de lambda 2, com lambda 2 maior que lambda 1. Então, o que vai acontecer é, quanto maior for o lambda, né, mais concentrado ao redor de zero vai estar a densidade. E aí, o valor esperado vai estar mais próximo de zero. Se o lambda 2 for muito alto, tipo, sei lá, e o gráfico começar aqui, como ele vai ter que integrar 1, o gráfico tem que descer muito rápido, né? Porque a integral para qualquer um desses lambdas, a integral sobre a parte positiva da curva, tem que dar 1. Então, o que acontece é que quando o lambda é muito grande, essa densidade aqui fica muito elevada, né? E aí, isso aqui explica por que esse comportamento se dá pelo fato do valor esperado ser 1 sobre lambda, tá? Ou seja, quanto maior o lambda, mais próximo de zero vai estar o centro de massa da barra, tá? Porque para lambdas altos, essa curva de densidade ela vai ser muito acentuada, né? E aí o valor esperado ele vai estar mais para cá, tá? Enquanto que se o lambda for muito pequeno, o que vai acontecer é que o decaimento exponencial vai ser mais lento. E aí o valor esperado vai estar mais próximo, vai estar mais à direita, tá? A parte do E de x eu vou deixar para vocês fazerem. Vai ser ter que fazer, bom, pelo menos uma vez só, né? Porque depois vai recair numa integral que você já vai saber como calcular, que é essa daqui, que a gente já fez a conta, tá? Mas aí, como de novo é um exercício de cálculo, eu vou deixar para vocês mostrarem que o valor esperado de x ao quadrado é 2 sobre lambda 2. E aí, o valor esperado, a variância fica sendo E de x2 menos E de x ao quadrado, que vai dar o E de x2 é esse valor, 2 sobre lambda ao quadrado. E o E de x é 1 sobre lambda elevado ao quadrado, 1 sobre lambda 2. Então, vai dar 1 sobre lambda 2, tá bom? Bom, agora a gente está mais por final, né? A gente vai falar sobre outras medidas de centralidade e de dispersão. Ficou alguma dúvida no caso de valor esperado e de variância? Alguma coisa que vocês não tenham entendido? A definição ficou clara? Não, foi bem tranquilo, professor. Beleza, então. Bom, então vamos prosseguindo, né? A gente vai ter só mais, 3 slides, e vai ser legal que na última a gente faz o exercício da lista. Então agora a gente vai falar de algumas outras medidas de centralidade e de dispersão, porque a variância é uma medida de dispersão, enquanto o valor esperado é uma medida de centralidade. O valor esperado é uma medida de centralidade, bom, pelo fato de ser o centro de massa da barra, dá para entender em que sentido ele é uma medida de centralidade. E medida de dispersão. Bom, o valor esperado não é uma medida de dispersão, mas a variância é. Por quê? Vamos voltar lá na definição da variância. A variância é o quê? É o quanto eu espero para o quadrado da distância entre x e a sua média. Então, né, no caso da variância, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas coisas aqui, né? Se a variância é pequena, eu tenho que a densidade é assim, tá? E ela está muito concentrada no valor esperado. Enquanto que isso aqui é var de x é muito pequeno. Então, se a variância for muito pequena, é porque, em média, né, a maioria dos valores estão muito próximos, né? Em média, isso aqui é muito pequeno, ou seja, o x está bem próximo do seu valor esperado, né, porque essa distância vai ser pequena. Enquanto que, se o valor esperado dessa distância for muito grande, é porque a minha variável aleatória ela é mais esparsa, né? Ela é mais dispersa, né, ao redor do valor esperado, tá? Então isso aqui é o caso da variância de x grande. Sei lá, próxima de infinito. Essa noção é bem imprecisa, mas só quer dizer que a variância de x é grande. Então por isso que a variância tem uma medida de dispersão, né? Porque quanto maior, mais disperso. Então tem outras medidas de centralidade e de dispersão que a gente pode usar.
aqui a gente vai falar então sobre quantio, né, de variável aleatória. Então, o quantio Q de uma variável aleatória x com densidade fx, desculpa, com função de distribuição acumulada f de x, é o menor número. Ah, como é que eu leio essa letra? Eu acho que é zeta de x, que satisfaz fx de zeta de x maior ou igual a Q. Tá, esse é um jeito de definir. Eu posso definir quando x é contínua, né? Se x for contínua, eu tenho que isso vai ser a mesma coisa que fx de zeta q igual a qzinho, tá? É porque ele deu aqui a definição de quantio que serve tanto para variável contínua quanto para variável discreta, tá? Mas discreta é um pouco mais complicado. A gente vai tratar só do caso contínuo. Como é que... Bom, deixa eu apagar isso aqui para poder escrever para vocês o que isso representa. Então, vamos ver qual é a definição, né? Eu tenho aqui... Eu vou ter, vamos supor, x com distribuição exponencial lambda, que é uma distribuição que a gente já vem trabalhando. Então, eu vou fazer um gráfico qualquer aqui para representar o gráfico da densidade. X, e aqui tem fx de xzinho. Aqui está o lambda. Tá? E aqui está a densidade. O que é o quantio da variável aleatória? O quantio é o quantio Q de x é melhor eu colocar assim. Ah, droga. Vai ser Q mesmo, tá. O quantio de probabilidade Q, né, da variável aleatória x é o valor esse zeta aqui esquisito de Q, que é um valor real, que satisfaz P de x menor ou igual a esse valor é igual a Q. Como assim? Esse Q aqui é um valor qualquer, tá? É um valor entre 0 e 1. É uma probabilidade. Então, o quantio está sempre associado a uma probabilidade que eu vou dizer qual é. Por exemplo, o quantio de probabilidade meio, o quantio de probabilidade 1/10, o quantio de probabilidade 90%, tá? Então, eu vou definir aqui esse Q como sendo uma probabilidade qualquer. Então, o quantio dessa probabilidade, né, referente à variável aleatória x, é o valor na reta, tal que a probabilidade de x ser menor ou igual àquele valor é a probabilidade que eu fixei. Então, o que acontece? Eu vou botar aqui, sei lá, o Q como sendo meio. Tá? Vamos supor, meio. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o quantio de probabilidade meio, ou seja, aqui essa região tem probabilidade 0,5, e aí o quantio vai ser o valor no eixo x a partir, segundo o qual essa probabilidade à esquerda do valor é igual a Q, tá? Então isso aqui é π de x menor ou igual a esse valor é igual a Q, tá? Então, para eu achar o quantio de probabilidade Q, eu vou na minha densidade, calculo a área que à esquerda dá essa probabilidade, ou seja, 0,5, e o quantio vai ser o valor do eixo y, do eixo x, tal que à esquerda daquele valor eu tenho probabilidade Q.
tá? E aí, esse quantio, ele está definido ele está definido para várias probabilidades. Ele está definido, na verdade, para todas as probabilidades entre 0 e 1 que você queira fixar. Para o Q igual a 0,5, 0,3, 0,1, 0,9, tá? E aí, dependendo do valor do quantio, ele recebe um nome especial. Então, o primeiro quartil, né? Quartil com R, porque vem de quarto, né? Ou o quartil inferior da variável aleatória x é o quantio zeta 0,25. Ou seja, ele deixa 0,25 à esquerda. O segundo quartil, ele deixa 50% à esquerda. E o terceiro, 0,75% à esquerda. Tá? Então, vamos desenhar aqui o que significa esses quartis. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma variável aqui que é, sei lá, simétrica, tá? Uma variável contínua qualquer x, e aqui é fx de xn. Então, quem que é o primeiro quartil com R? Ele é o valor que deixa 1/4 das observações à esquerda. Então, esse aqui é o meu quartil 0,25. Tá? Aqui, porque essa linha ficou horrível, né? Mas teria que ser algo assim. Então, aqui esse valor é o quartil 0,5 e esse aqui é o quartil 0,75. Tá? Por quê? Esse aqui vai deixar 0,5 à esquerda, esse aqui vai deixar 0,75 à esquerda e esse aqui vai deixar 0,25 à esquerda. Então, por que chama quartil, né? Esse caso é quartil porque divide em 1/4, né? Divide a função em 4 partes, divide a densidade em 4 partes, em que cada parte tem a mesma probabilidade. Aqui tem 0,25 de probabilidade, aqui tem 0,25, aqui tem 0,25 e aqui também 0,25, tá? Então são 3 quartis e recebem esse nome porque dividem a sua densidade em 4 partes com a mesma área. Tá? Aqui ficou meio feio o desenho, mas tem que imaginar que cada área dessas aqui tem a mesma, cada região dessa tem a mesma área. Tá? E aí o quantio, né, que eu estava definindo para vocês de forma mais geral, ele pode ser um valor qualquer. O quartil é que divide em 4 partes, mas, por exemplo, eu posso definir aqui um quantio, sei lá, 0,4. Ele deixaria 40% à esquerda. Então, aqui teria uma probabilidade de 0,4 à esquerda, tá? Isso só de forma geral. Então, aí só vai faltar definir mais uma coisa, né, que é a distância interquartil. Ela é denotada por d e q, distância interquartil de x, e é a diferença entre os quartis superior e inferior. Isso é, d e q de x é o q3 de x menos q1 de x. Aqui a notação é Q1 de x é o quartil 0,25. Então, esse cara aqui é o meu Q1 de x. Quartil 1 de x. Esse aqui é o meu Q3 de x. E esse aqui é o meu Q2 de x. Tá? Então, a distância interquartil ela é definida como distância interquartil da variável aleatória x vai ser o Q3 de x menos Q1 de x, tá? Então, ela é a diferença entre esse ponto e esse ponto, tá? Então, isso aqui é a minha distância interquartil. Tá? Bom, também é importante notar, né, que o segundo quartil ele é chamado de mediana, tá? Também. Então, o segundo quartil também é chamado de mediana. Ele é o ponto que divide metade da densidade para a esquerda e metade da densidade para a direita. Né?
Então vamos olhar aqui esse exemplo, né, o exemplo 4. E aí a gente vai fazer só alguns dos cálculos relacionados a ele e depois a gente faz o exercício. Então ele diz o seguinte: seja x exponencial de parâmetro 2. E aí ele diz, calcule E de x, var de x, desvio padrão. Esses caras a gente já calculou, a gente já viu que o valor esperado de x é 1 sobre lambda, que vai ser meio no caso, né? Porque o lambda é igual a 2. A variância é 1 sobre lambda ao quadrado, a gente também viu, mas parou no meio da conta. O desvio padrão é a raiz da variância, ou seja, vai dar meio. Então esses caras a gente já sabe. Então calcule o quantil 1, quantil 2, quantil 3, tá? Então como é que você faz isso? Vamos lá. Q1 de x satisfaz eu vou chamar só de Q1, tá? Q1 é o Q1 de x, satisfaz o quê? P de x menor ou igual a Q1 é igual a... Esse aqui, Q1 de x, é o primeiro quartil. Então ele divide 25% dos dados à esquerda, tá? Então, beleza. O Q1 que eu tenho que descobrir é o valor que satisfaz isso. E, bom, aí como é que eu faço, né? Eu tenho 0,25 é igual a P de x menor ou igual a Q1, que é igual a integral. Quem é x menor ou igual a Q1? No caso da exponencial, o domínio, o suporte começa no zero. Então vai de 0 até Q1 essa integral. De f de x, que é a lambda, e elevado a menos lambda, x dx. Tudo bem? Então, P de x menor ou igual a Q1 é a integral da densidade do valor 0 até Q1. E isso tem que dar 0,25. Tá? Então, resolvendo a integral, vai dar menos E elevado a menos lambda x, x indo de 0 até Q1. Isso aqui vai dar menos E elevado a menos lambda Q1, mais E elevado a menos lambda 0. Ou seja, menos E elevado... não, 1 menos E elevado a menos lambda Q1. Eu sei que o lambda é igual a 2, então eu tenho que 0,25 igual a 1 menos E elevado a menos 2Q1, tá? Bom, e aí é só resolver e inverter isso aqui. Vai dar 0,75 igual a E elevado a menos 2Q1. Aplicando o log dos dois lados, eu vou ter log na base E, né, 0,75 igual a menos 2Q1. Então, Q1 é igual a menos meio que multiplica log de 0,75, tá? Beleza. Aqui ele já fez de forma mais geral. Ele fez para um Q qualquer, tá? E aí depois é só substituir. É um jeito também de fazer, tá? Então aqui, o que eu fiz? Aqui eu botei 0,25, tá? Que eu fiz o primeiro Q1. Mas eu poderia calcular de forma geral, que o quantil de probabilidade Q satisfaz P de x menor ou igual a Q igual a... Desculpa, aqui não. A zeta de Q é igual a Qzinho, tá? E aí seria análogo. Só que eu faria assim, Q igual a P de x menor ou igual a zeta. Caraca, essa letra para mim é horrível de escrever. Q, né? E esse Q está dado, e aí seria igual, tá? Eu teria que refazer, seria a mesma integral, só que ao invés de Q1 aqui vai aparecer essa letra esquisita, então isso aqui vai dar 1 menos E elevado a menos lambda. Essa letra estranha, zeta de Q, né? E aí é fácil, aí eu resolveria tudo ao contrário e acharia quem é o zeta
de Q em função de Qzinho, tá? Então eu vou deixar isso para vocês fazerem como exercício também, mas é totalmente análogo ao que estava antes, tá? E aqui foi o que ele fez, olha. Ele integrou de 0 até o zeta-q, né? Ou seja, calculando essa parte, e ele igualou isso aqui, como eu fiz aqui, tá? E aí a conta sai inteiramente análoga. Só que o lambda aqui que eu coloquei aqui eu coloquei como lambda, ele já substituiu por 2 e chega nessa forma. Isso é só para você não precisar fazer 3 vezes a conta, tá? Você faz para um Q genérico e substitui, tá? Aqui, uma coisa importante. Ele mostra que o valor esperado não é a mesma coisa que a mediana, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? Aqui, lembra que o valor esperado é o ponto de equilíbrio da barra. Então, esse ponto do meio é o valor esperado. Como a variável é simétrica, ele também vai ser a mediana, porque ele vai dividir aquela densidade em duas partes iguais, à esquerda e uma outra parte igual com o mesmo peso à direita. Então também vai ser o equilíbrio o ponto de equilíbrio na barra, mas isso só acontece porque a variável é simétrica. Se a variável for assimétrica, o valor esperado de x vai ser diferente da mediana. Tá? E é o caso que ele notou aqui. Tá? O que ele notou? Que o Q2 que ele encontrou foi 0,3466. Tá? Enquanto que o valor esperado de x a gente obteve lá em cima, que é 1 sobre lambda, que é meio. Então, nota que o valor esperado foi diferente do segundo quartil, ou seja, da mediana, tá? Isso vai acontecer porque x é assimétrica, tá? Então, só se x for simétrico, o valor esperado e a mediana vão ser iguais. Tá? Bom, e aí eu queria terminar só resolvendo essa questão, que é uma questão que apareceu na lista. Porque ela vai falar um pouco de quantis e vai falar sobre função acumulada, tá? Então vamos lá. Essa foi da lista que eu coloquei agora. Acho que eu botei quando essa lista? Foi ou ontem ou anteontem que eu botei. Lá no Drive. Não no Drive? Não, no Google Classroom. Tá? Então, o que você tem na questão? Você tem uma variável aleatória x, que tem essa função de distribuição acumulada, tá? fx de xi é definida desse jeito. Ela é zero se o x for menor que zero. Ela vale essa expressão em função de x quando o x está entre 0 e 2. Vale essa outra expressão quando o x está entre 2 e 3. E essa outra quando o x está entre 3 e 4. E essa última igual a 1 quando o x maior ou igual a 4. Tá? Então, o primeiro item pede, né, verifique que f é uma função contínua. Tá? Bom, como é que você faz isso? Né? Isso aqui é uma função qualquer que vai da reta no intervalo 0, 1 e tem que verificar que a função é contínua. Bom, vamos ver. Ela é contínua dentro de cada um desses intervalos, certo? No interior de cada um desses intervalos. Por quê? Porque aqui ela é constante, então ela é contínua nesse intervalo. Aqui dentro, né, desse intervalo, ela é uma função contínua. E elevado a x menos 1 é contínuo, dividido por uma constante é contínua também. Então aqui no interior, né, aqui eu tenho que ela é contínua no intervalo menos infinito, 0, excluso 0. Aqui eu sei que ela é contínua no intervalo excluindo 0. Aqui eu não posso incluir o 0 ainda. Até 2. Aqui, esse valor é constante, não depende de x. Então também é contínua no intervalo 2, 3, sempre aberto nos extremos. E aqui também é uma função quadrática de x, logo é contínua também, 3 e 4. E aqui também é contínua do intervalo 4 a mais infinito. Então, se a função f for descontínua, ela só pode ser descontínua nesses valores extremos, onde a função muda, né? Que é aqui do 0, no 2, no 3 e no 4.
Então, como eu tenho que mostrar que f é uma função contínua, eu tenho que mostrar que nesses intervalos onde a função muda, né, a função é contínua. Então, como é que eu faço isso? Bom, vamos começar no zero. Então, primeiro, zero. Quem é o limite? Aí, para ver se é contínuo, eu tenho que ver se o limite vindo à esquerda é igual ao limite vindo à direita. Então, aqui é fx de x. Quando o x tende a zero pela esquerda, é zero. Tá? E o limite, quando o x tende a zero pela direita, da fx de x é igual a quem? Bom, quando o x tende a zero pela direita, ele vem por aqui. Ou seja, vai dar o limite, quando x for a zero pela direita, de e de x menos 1 dividido por 6 mais e ao quadrado. E quem é o limite dessa expressão quando x vai a zero pela direita? Aqui vai dar 1 menos 1, 0. Então, beleza. Então, x é contínua em zero. Então, f de x é contínua em zero. Tá? E no 2, vamos ver. Bom, vamos fazer, eu vou fazer direto, tá? Quem é o limite tendendo à esquerda? Tendendo a 2 pela esquerda. Limite de x tendendo a 2 pela esquerda, eu vou ter que usar pela esquerda, eu tenho que usar essa definição. Então vai dar e elevado ao quadrado menos 1 da f de x, vai dar e elevado a 2 menos 1 sobre 6 mais e elevado a 2. E quem é o limite quando x for a 2 pela direita da f de x? Bom, vai dar esse cara que é constante. Para todo x vai dar e 2 menos 1 sobre 6 mais E2. Então, fx também é contínua em 2. Também é contínua em 2. Agora, para o 3, né, o que acontece? Quando x tende a 3 pela esquerda, dá isso aqui. Né? Então, limite, quando x tende a 3 pela esquerda, dá f de x, foi, bom, aquele valor constante, menos e elevado ao quadrado menos 1 sobre 6 mais e elevado ao quadrado. Então, aqui, quando o limite, quando eu for olhar para o limite de x tendendo a 3 pela direita do fx de x, isso aqui vai dar, quando x tende a 3 pela direita, ele está nesse intervalo, então vai dar 9 menos 10 mais e ao quadrado sobre 6 mais e ao quadrado, que vai dar E2 menos 1 sobre 6 mais E2. Né? Ah, beleza, então f de x é contínua em 3. Agora vamos fazer o último caso, que é o 0, que é o 4, né? Então, o limite, quando x tende a 4 pela esquerda da f de x, vai ser, quando x tende a 4 pela esquerda, vai dar essa expressão. Ou seja, vai ser 16 menos 10 mais e ao quadrado, dividido por 6 mais e ao quadrado, que é igual a 6 mais E2 sobre 6 mais E2, que é 1. Bom, e 1 também é o limite quando x tende a 4 pela direita de fx de x. Tá? Ah, beleza. Então eu mostrei que fx também é contínua em 4. Bom, como ela é contínua em cada um do interior desses intervalos e também é contínua na fronteira, então fx é contínua, tá? Então, beleza. Para que eu fiz esse exercício de mostrar que fx é contínua? Porque isso daí permite vocês a descobrirem se a variável aleatória x é contínua ou se ela é discreta.
Se ela é contínua, não tem saltos, então a variável x é discreta, tá? E aí vamos calcular esses valores, né, no B. No B, eu tenho quem é P de x maior ou igual a 1, menor do que 2. Aí você pode se perguntar, né, cara, como é que eu vou calcular isso? Porque a gente viu que essa probabilidade, ela pode ser escrita, a gente calcula integrando a densidade, né? Não é isso? Só que aqui eu não tenho a densidade, só tenho acumulada. Então, daria uma trabalheira, né? Porque o que eu teria que fazer? Eu teria que derivar essa expressão bizarra, né? E aí depois calcular a integral de 1 até 2, e assim eu teria quem seria essa probabilidade. Mas tem um jeito muito mais fácil. Eu posso notar que essa probabilidade aqui, vê se não é isso. Isso é P de x ser menor do que 2, menos o P de x ser menor do que 1. Concorda? Porque se eu tenho x entre 2 e 1, é porque eu pego toda a probabilidade antes do 2 e subtraio da probabilidade que vem antes do 1, né? Seria algo assim. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Para calcular a probabilidade do x ser menor do que 2 e maior do que 1, eu pego a probabilidade de x ser menor do que 2 e subtraio da probabilidade de x ser menor do que 1. Tá? Então aí eu vou ter essa área da curva. Aí o que eu noto? Eu noto que eu já vi que f de x é contínua. Então eu sei que x é contínua. A variável aleatória x é contínua se a sua função acumulada for contínua também. Tá? Então, como x é contínua, p de x igual a 2 é igual a 0. E também p de x igual a 1 também é 0. Então, essa probabilidade é a mesma se eu incluir a igualdade, né? Porque a igualdade está colocando ali uma probabilidade 0. E aqui também, x menor ou igual a 1. E o que é isso? Bom, isso aqui é a acumulada no ponto 2 menos a acumulada no ponto 1. Então agora eu me livrei dessa integral, não preciso mais calcular, porque aqui eu já tenho a minha acumulada, concorda? Então fica fácil. É só eu vir na expressão quem é a f grande, a f de x no ponto 2. É e elevado ao quadrado menos 1 dividido por 6 mais e ao quadrado. Professor, Oi. mas se a gente tivesse derivado e depois a gente teria que integrar de novo, então voltaria na acumulada igual, não é? Exatamente, Michel. Perfeito. Então você pode notar por aí também, né? Seria só pegar a acumulada no 2, subtrair da acumulada no 1. Aqui eu só dei esse argumento usando a questão de ser probabilidade de ser contínua. Mas você também pode notar isso. Né? Essa integral aqui, ela é definida como quem? Como a antiderivada no ponto x, mas a antiderivada da densidade é acumulada. Então isso aqui vai dar f grande de 2 menos f grande de 1, tá? Tudo bem? Essa integral daria isso aqui, direto, porque seria... Aí eu estou pulando aqui uma etapa, né? Seria f grande de x no ponto x, em que x igual a 2, x igual a 1. Aí vai dar certinho, igual a isso. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Nada. Tá? E aí, então, só para terminar, daria fx de 2 menos fx de 1. Quem é o fx de 1? Tá aqui dentro desse intervalo, menos e elevado a 1 menos 1 sobre 6 mais E2, tá? Bom, e aí com isso eu vou deixar para vocês fazerem essa parte e essa parte, tá? Mas vai ser totalmente análogo. Esse aqui vai ser o f de 3,5 menos f de 1, e esse aqui vai ser o f de 3 menos f de 2, tá? Bom, faltam 2 minutos, eu só vou comentar como é a parte de C. É obter o suporte de x. Para fazer o suporte, você vai ter que desenhar o gráfico da f grande de x, tá? Por quê?
Porque você vai ver que vai ter um intervalo em que a F grande vai ser constante. A F grande vai ter uma cara assim. Depois vocês façam com calma, mas a F grande vai ser algo assim. Tá? Em que aqui é constante e aqui é constante. Então, esse intervalo todo aqui, ele vai estar fora do suporte. Tá? Porque se a F grande de x é constante nesse intervalo, é porque ele não acumulou probabilidade nenhuma quando foi daqui para cá. Ou seja, não tem ninguém do suporte aqui dentro. Se tivesse, ela continuaria subindo. Da mesma forma aqui, nessa parte. Aqui é o 0, aqui é o 3, aqui é o 2. Ou seja, o suporte da variável x seria quem? Aqui é constante. Então, o 0 menos infinito não entra. Então, seria 0 até 2. 0 até 2. Aí tanto faz colocar ou não colocar, né? União com 3 até 4, tá? Mas depois vocês façam essa parte com calma, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. A gente termina a aula. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, ainda é só perguntar. Na aula que vem, a gente vai falar de normal. Então, eu queria só combinar com vocês o seguinte, eu vou ensinar para vocês como é que calcula probabilidades na normal usando o software, ao invés de usar a tabela. Eu vou falar da tabela também, mas eu quero falar para vocês como é que faz usando o software, porque é muito mais fácil, e hoje em dia ninguém mais usa tabela para calcular a probabilidade de normal. Né? Todo mundo só usa software. Na prova vocês usam, na prova normal, na prova usual vocês usam a tabela só porque vocês não têm um computador para poder fazer a conta usando um software qualquer. Aí software significa, qualquer linguagem de programação faz isso, Python, MATLAB ou R. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz em R, tá? Mas vocês podem fazer em qualquer linguagem de programação, só vai ter que ver como é que usa aquela linguagem, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou mandar para vocês os slides da próxima aula, e aí eu vou colocar lá o link para instalar o R, tá? Que é o programa que eu vou usar. Mas vocês podem usar, de novo, MATLAB, Python, qualquer coisa, tá? Mas na aula que vem eu vou mostrar para vocês no R, aí se vocês quiserem acompanhar no computador de vocês, seria legal, tá? E aí, para isso é só olhar lá qual é o link para instalar o R. É uma linguagem de programação, tipo Python ou MATLAB. Que aí a gente vai usar para calcular probabilidades na normal, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou mandar e-mail para vocês e aí eu coloco lá as instruções para a instalação, tá? E aí a gente se fala na quarta-feira, beleza? Beleza, professor. Bom, então falou, pessoal. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, eu vou ficar aqui para subir as coisas no Drive e tudo mais, e aí a gente se fala qualquer coisa, se alguém tiver dúvida em alguma coisa aí, tá bom? Só vou parar aqui a gravação.